E para proferir a aula magna, nesse momento, convidamos o professor Francisco Barbosa, que abordará o tema Universidade Sustentável, que história é essa? Professor Francisco Antônio Rodrigues Barbosa é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, lotado no Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo sido bolsista na categoria 1B. Ele possui graduação em História Natural pela UFMG, mestrado e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em Ecofisiologia de Algas pelo Institute of Freshwater Ecology, na Inglaterra. É uma referência em estudos sobre sustentabilidade, com ênfase em conservação da biodiversidade aquática e qualidade da água. Professor Francisco Barbosa, passo a palavra ao senhor. Muito obrigado. Eu queria dizer que é uma honra ter sido escolhido pela direção da universidade para fazer essa aula de abertura, de boas-vindas aos alunos e alunas da universidade. Eu vou, então, compartilhar a minha tela e espero que estejam vendo os meus slides. Bom, o tema que eu selecionei para essa aula é esse: Universidade Sustentável. Que história é essa? Esse é certamente um tema que já passou pela cabeça de todos, e o que eu pretendo abordar nessa aula? Antes disso, eu queria, e para não me esquecer, eu incluí um convite importante da Pró-Reitoria de Extensão para uma aula inaugural das formações transversais em divulgação científica e em direitos humanos, no próximo dia 21, às 17 horas, pelo professor emérito da UNB, professor Otton Leonardos, com o tema Teia da Vida e Sustentabilidades e Insustentabilidades. Certamente essa será uma oportunidade grande de conversar sobre isso com o professor Otto. Na aula inaugural de hoje, eu queria abordar 4 tópicos. O primeiro, por que a universidade precisa ser sustentável? Observem que eu estou usando o verbo precisa ser sustentável. No segundo tópico, eu queria conversar um pouco sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Por que precisamos dela? Depois, eu queria falar sobre sustentabilidade e pandemia Covid-19. Tem algo de muito errado, não lhe parece? E, finalmente, alguns desafios para termos e sermos sustentáveis. Me permitam voltar um pouco nas origens e na evolução da universidade. É uma instituição de ensino superior, pluridisciplinar e de formação de quadros profissionais, de investigação, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Fornece educação tanto terciária, seja na graduação, quanto quaternária, pós-graduação. Em uma visão global, a primeira universidade a seguir o conceito moderno surgiu na Ásia, no século V, e foi conhecida como a Universidade de Nalanda, em Bihar, na Índia.
chegou a ter 10.000 alunos e alguma coisa da ordem de 1.500 professores. A Unesco declarou a Universidade de Karouane, Al-Karouaya, fundada em Fez, no Marrocos, em 859 depois de Cristo, como a primeira universidade do mundo, seguindo a universidade moderna. Em 1088, em Bolonha, na Itália, é fundada a Universidade de Bolonha, que viria a ser conhecida como a primeira universidade da Europa onde se estudava direito, medicina e teologia. Os objetivos eram procurar a verdade, o bem e o belo. A universidade tem sido a instituição que promove o livre pensar, discute questões e produz conhecimentos, meios de ação e produtos visando o bem-estar da universidade. Esse é o ambiente em que vocês estão entrando agora, também chamada de universidade, de diferentes formas. E agora, no mundo moderno, por que nós precisamos da universidade? Para que a universidade? Eu fiz um desenho muito simples para tentar esquematizar. Ela precisa ser autônoma, diversa e inclusiva. A ideia é promover o livre pensar, discutir questões e produzir conhecimento para a sociedade. Ela, portanto, forma cidadãos profissionais visando a melhoria da qualidade de vida. Essa é a ideia da também chamada academia, onde vocês acabam de chegar. Mas essa universidade pode ser vista e tem sido vista de diferentes modos e tem praticado diferentes modelos educacionais. Eu vou aqui me referir a um primeiro modelo chamado personalizado e restrito, e aqui para lembrar dos círculos filosóficos da Grécia Antiga, dos tutores particulares do Renascimento. Essa universidade, nas palavras de Daniel Castanho, presidente do Conselho da Ânima Educação, atendia a elite. Um segundo modelo de universidade, a gente podia chamar de escola moderna, é o que oferece uma educação massificada e para todos. Na esteira da Revolução Industrial, essa universidade seguiu o ambiente de fábrica, aquele que deu certo. Havia uma padronização, disciplina, produtividade e objetividade. Mas é mais ou menos tudo igual. Isso dá certo, time que está mexendo, não vamos mexer, não vamos mudar. Mas tem um terceiro modelo, que é um modelo personalizado e democrático. Novas tecnologias e novas ferramentas permitem que cada aluno construa seu próprio percurso. Essa é a escola do futuro, onde a universidade vai deixar o papel de vendedora de conteúdo para mentora e mediadora da aprendizagem. Pergunta quais os sonhos de cada estudante e investiga como ele aprende. É através de vídeos, de leitura, de aula presencial, aula remota? É a universidade que desperta curiosidade. É esse terceiro modelo que nós queremos alcançar.
praticar. Por que a universidade precisa ser sustentável? Das várias formas de responder e de dar as razões, eu queria me concentrar em 3 pontos. Não há mais tempo para negligenciarmos a questão ambiental. As evidências da mudança climática são várias. E aí eu chamo a atenção para o aumento de eventos extremos, do número de incêndios no planeta. Veja, por exemplo, o que acontece no Cerrado, no Pantanal, o aumento do nível dos mares. Esse é o ano mais quente registrado na Europa, 1,9 graus acima da média entre 1981 e 2010. Secas mais prolongadas e chuvas mais curtas. Isso lembra certamente a crise hídrica que nós estamos vivendo agora, e certamente uma crise energética. O Ártico, as temperaturas 2,1 graus acima da média entre 81 e 2010. Neve em 13 cidades do Rio Grande do Sul. Mais de 25% da área do Pantanal queimada. Seca no Centro-Oeste e no Sudeste. Segundo ponto, é uma emergência educacional. É através da educação que podemos transformar as relações da sociedade com a natureza e definir novos parâmetros de desenvolvimento. E o terceiro ponto do porquê que ela precisa ser sustentável, é preciso estimular os jovens a assumirem protagonismo em ações que ajudam a mudar a realidade ao seu redor. Eu tomo aqui emprestado as palavras do Ricardo Henriques, do Instituto Unibanco. A ausência de adoção de práticas sustentáveis ou a negligência, negacionismo de sua importância tem permitido a devastação crescente de áreas como a Amazônia, levando esse bioma essencial para o equilíbrio do planeta a se aproximar do seu turning point. Para garantir, através da pesquisa, do ensino e da extensão, contribuições para que a floresta amazônica seja mantida em pé e continue a abrigar a maior biodiversidade do planeta. E também eu busquei, na Folha, no dia 22, uma informação importante. A indústria brasileira está consciente de que a sustentabilidade será a mola propulsora da recuperação econômica e social mundial no pós-pandemia. 76,5% princípios da chamada economia circular. E falando sobre a Amazônia, que eu usei como exemplo, claro, eu queria ressaltar a sua importância global. 22% das plantas vasculares conhecidas estão lá, 14% das aves, 9% dos mamíferos, 8% dos anfíbios e 18% dos peixes tropicais. 1 grama de solo da Amazônia pode conter mais de 1.000 espécies de fungos. Embora espécies novas para a Amazônia são descritas a impressionante taxa de 1 a cada 2 dias, muitos grupos são ainda pouco conhecidos. A bacia amazônica representa um grande componente do ciclo global de carbono e é responsável por 16% da produtividade terrestre e estoca de 150 a 200 bilhões de toneladas de carbono nos solos e na vegetação. Suas áreas alagráveis, no entanto, liberam de 6 a 8% das emissões globais de metano.
E aí vocês veem alguns exemplos, né, de plantas, borboletas, mamíferos, anfíbios, aves, peixes. Isso é por uma das razões por que a gente precisa ter uma universidade sustentável. A Amazônia e seus impactos. Eu falei em tipping point, que é isso. A população total da Amazônia é mais de 60% urbana, e o meio de vida é uma mistura de atividades urbanas e rurais. O desenvolvimento favoreceu o agronegócio em larga escala, alterando o modo de vida tradicional e a migração, resultando numa urbanização explosiva e, em muitos ambientes, construídos. Isso faz com que 17% das florestas tenham sido convertidas em outros usos e mais outros 17% degradadas e os desmatamentos crescentes. Entre 1988 e 2020, a Amazônia brasileira perdeu 457.237 quilômetros quadrados de florestas para pastagens, agricultura, estradas, barragens, exploração de petróleo e mineração. 1,2 graus mais quente, maior frequência de enchentes, secas e incêndios, aumento da mortalidade de árvores, causando impactos no clima, na agricultura, na geração de energia, na saúde e bem-estar. Encontrando algumas saídas sustentáveis para a Amazônia. Medidas para restaurar e conservar os ecossistemas terrestres e aquáticos, desenvolver políticas inovadoras para uma bioeconomia amazônica, mantendo a floresta em pé e o fluxo dos rios, investimentos em ciência, pesquisa e ensino, mercados e produtos da sociobiodiversidade amazônica, fortalecer uma cidadania e governança amazônicas, implementação de sistemas de governança biorregionais e biodiplomáticos, diplomacia ambiental, para promover o manejo dos recursos naturais e fornecer direitos humanos e territoriais. Está aí indicado a fonte dessas iniciativas. Uma universidade sustentável. A UFMG integra a iniciativa Impacto Acadêmico das Nações Unidas, UNAI, que entre os seus objetivos está a promoção e proteção dos direitos humanos, acesso à educação, sustentabilidade e resolução de conflitos. Nossa universidade integra 30 redes de universidades internacionais essenciais para alcançarmos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ela precisa ser sustentável para promover discussões e estimular ações concretas e políticas públicas que possam resolver a crise hídrica do Sudeste do Brasil, que começou lá em 2012, 2013, que vem se agravando e ameaçando a segurança hídrica e a segurança alimentar. Como mostram a falta de chuvas e os racionamentos de água e a subida de preço dos alimentos que nós estamos vendo. Para contribuir para o entendimento dos técnicos e da população em geral, que a natureza obedece às leis da termodinâmica, mas as tecnologias não. Há limites a serem respeitados, e quando esses limites são ultrapassados, há degradação e perdas. Que a agricultura moderna depende particularmente da irrigação. No mínimo 40% da agricultura moderna é irrigada, e seu principal insumo é a água. Este é um recurso natural, finito,
de forma sustentável. E aqui, para dar uma ideia do que nós estamos fazendo, eu queria, com o ambiente, de uma maneira geral, queria mostrar mudanças no uso da terra que levam a essa quebra de equilíbrio. Eu estou usando dados de Foley e colaboradores de 2005, mostrando as mudanças no uso da terra. Então, se vocês olharem a figura, antes dos primeiros assentamentos, os sistemas naturais, esse verde mais forte, como que ele foi diminuindo na medida em que foram mudando os usos da terra. De modo que nós chegamos aí numa agricultura intensiva, no crescimento das áreas urbanas e poucas áreas protegidas. Esse ponto de interrogação à direita da figura, ele quer dizer o seguinte: aonde que nós vamos parar? Uma possibilidade, alastramento de zoonoses. É o que está acontecendo com a Covid-19, foi daí que ela surgiu. Novas pandemias poderão provavelmente acontecer. Existe alguma saída para isso? Sim, existem ideias importantes e eu apenas lembro de uma delas, da chamada plataforma One Health. One Health, essa plataforma, é uma abordagem holística para responder a eventos de saúde pública, emergências de doenças infecciosas na interface entre humanos, animais e o ambiente. Desastres vêm aumentando. Está aqui uma figura mostrando, comparando dois períodos, 1980 a 1999 e 2000 a 2019. E a figura é tão clara que mostra aí o aumento de secas, temperaturas extremas, enchentes, incêndios. E, naturalmente, os seus impactos, comparando esses dois períodos. Então, são desastres registrados, mortes, total de afetados e perdas econômicas. Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo. Então, é importante pensar em sustentabilidade econômica, social, alimentar, ambiental. Este conceito tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ter a capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Como e de onde surgiu sustentabilidade? O conceito começou a ser delineado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de Estocolmo, na Suécia, de 5 a 16 de julho de 1972. Essa foi a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente e a primeira grande reunião internacional para discutir as atividades humanas em relação ao meio ambiente. A Conferência de Estocolmo lançou as bases das ações ambientais em nível internacional, chamando a atenção internacional para questões relacionadas com a degradação ambiental e a poluição, que não se limitam às fronteiras políticas, mas que afetam países, regiões e povos
muito além do seu ponto de origem. Na figura da direita, eu chamo a atenção para os pilares da sustentabilidade: a economia, a sociedade e o ambiente. E essa figura é importante para mostrar como essas áreas estão interrelacionadas, interdependentes. Sustentabilidade e pandemias. Tem alguma coisa errada. Sustentabilidade é equilíbrio dinâmico, que é mantido dentro de certos limites. O oposto da sustentabilidade é a degradação, desastres, desequilíbrio. A falta de limites ao crescimento levou o homem a invasões do mundo silvestre e, com isso, possibilitou que vírus, até então restritos à vida silvestre, saltassem e pudessem invadir o ambiente, o homem. Uma demonstração de desequilíbrio, falta de sustentabilidade. A universidade, a ciência, é a possibilidade concreta de controlar a pandemia. Vacinas, ecologia das zoonoses, saúde e conservação ambiental. Pesquisas com SARS-CoV-2 aqui na nossa universidade, e a primeira vacina brasileira está em fase de desenvolvimento. Covid-19 e áreas protegidas. O que a ciência, o que nós sabemos até agora? A vida silvestre é a origem de mais de 70% das zoonoses emergentes e o restante vem de criações animais. Vida silvestre carrega, naturalmente, milhares de vírus e micróbios. A maioria não causa danos. Alguns podem causar algum dano e alguns podem atravessar a barreira interespecífica. Com o aumento das populações humanas e da pegada humana no meio natural, aumentaram as oportunidades de contato entre vida silvestre e os humanos. Quase metade das zoonoses são promovidas por mudanças no uso da terra. Por exemplo, a agricultura. E aí estão alguns exemplos de vírus. Alguns desafios para termos sustentabilidade. Investir nas abordagens interdisciplinar e transdisciplinar. O mundo é transdisciplinar. Embora na universidade vocês vão aprender através de disciplinas, é importante ter a perspectiva da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. E esta aula sobre esse tema, para toda a universidade, é um exemplo dessa importância. Sustentabilidade é talvez um dos melhores exemplos da necessidade do entendimento da transdisciplinaridade. Investir em ciência e ecotecnologias. Nós estamos falando em economia circular, internet das coisas, Big Data. Adotar soluções baseadas na natureza. Por exemplo, para a Amazônia, bioeconomia, conservação, pessoas. Implementar ações e meios para alcançarmos os objetivos de desenvolvimento sustentável, aqueles 17 importantes objetivos do compromisso das Nações Unidas. Educação personalizada para todos. Cada aluno constrói sua aprendizagem. Acesso democrático à internet. Hoje, por exemplo, são 6.000 estudantes com computador e ou acesso à internet, isso na UFMG. Eliminar preconceitos de cor, raça, gênero, poder aquisitivo, todos os preconceitos. Implementar políticas e práticas ESG, que é isso? São as melhores práticas ambientais, sociais e de governança.
E agora alguns desafios para finalizar, ações internas para a sustentabilidade, internas ao FMG. Eu peguei alguns exemplos para dar uma amostra do que a nossa universidade tem feito e tem planejado a esse respeito. A campanha do ICB, economize energia elétrica e água também. Energia solar e água, mini-rede de energias alternativas. Projeto Oasis, vocês certamente vão ouvir falar. Programa de coleta seletiva solidária do Departamento da UFMG, habilitando cooperativas para a coleta seletiva. A Comissão Permanente de Gestão Energética, Hídrica e Ambiental, sensores de presença, regulagem, aferição ou troca de equipamentos antigos, adoção de hábitos como apagar luzes durante o dia, ar-condicionado para equipamentos e não para conforto, desligamento automático dos computadores, programa de educação ambiental da Estação Ecológica, recebe escolas de ensino básico e médio, a participação da UFMG em diversos comitês, redes nacionais e internacionais, conselhos e programas, e publicações da UFMG, que são inúmeras, são várias. Eu tomei como exemplo a revista da UFMG e um exemplo particular do número especial sobre desastres. Enfim, essas são alguns exemplos de ações que estão sendo promovidas pela UFMG, pela universidade que vocês acabam de ingressar, e que eu faço um convite para que se inteirem do que está acontecendo e deem a sua contribuição. Com isso, eu agradeço por terem me ouvido e eu espero ter despertado seu interesse pela sustentabilidade e agradeço novamente à direção da universidade pela honra de poder proferir essa aula inaugural. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Francisco Barbosa.